Audiobook A História do Avivamento Morávio, Sangue e Fogo, Editora Impacto. Prefácio. Este artigo sobre o avivamento morávio foi preparado e traduzido a partir de vários artigos de uma revista americana denominada O Arauto da Sua Vinda. Este é o primeiro de uma série de histórias de avivamentos que publicaremos em tempos. Deus tem prometido na sua palavra um derramamento do seu Espírito nos últimos dias e a preparação de uma igreja gloriosa para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ultimamente, Deus tem prometido através dos seus profetas um avivamento para a terra do Brasil e está convocando o seu povo à oração intensiva para este fim. Que esses relatos de avivamentos passados em outros países possam transmitir aos intercessores nas igrejas brasileiras uma visão mais clara e um peso mais profundo daquilo que Deus tem prometido realizar na nossa terra hoje, em resposta à oração perseverante. Sangue e fogo, a história do avivamento morávio. Oração traz avivamento. Se você ler a história de qualquer grande obra do Espírito Santo, encontrará ali uma história de oração. Oração no Espírito foi o segredo de todos os grandes avivamentos no passado e será o segredo de todo o poder de avivamento que vier sobre nós nestes dias. Aproximadamente há 250 anos, um grupo de discípulos rixentos, contenciosos, discutidores e opiniosos, seguidores de Hus, Lutero, Calvino e outros reformadores, fugindo das perseguições mortíferas daquela época, achou asilo em Rainurt, no patrimônio de fidalgo abastado, o conde Zinzendorf, situado na Alemanha Oriental. Esse grupo tornar-se-ia conhecido como os morávios, em consequência do fato de uma parte deles ter saído da província de Morávia, na Tchecoslováquia. Embora fossem protegidos ali do mundo exterior, quem haveria de protegê-los das suas próprias paixões religiosas que ameaçavam destruí-los? Como poderiam se unir em fé e amor esses cristãos contenciosos que acabavam de achar um esconderijo no patrimônio do conde Zinzendorf? Aparentemente era uma tarefa completamente impossível. Contudo, oraram. No dia 5 de agosto de 1727, alguns desses irmãos passaram a noite toda em oração. A oração os levou a elaborar uma aliança fraternal, a fim de procurar e enfatizar os pontos em que concordassem e não salientar as suas diferenças. O amor fraternal e a unidade em Cristo seriam as correntes douradas que os ligariam uns aos outros. Todos os membros da comunidade apertaram as mãos uns dos outros e se comprometeram a obedecer os estatutos da aliança. Aquele dia foi o princípio de uma nova vida para eles. No diário deles está escrito: neste dia, o conde fez uma aliança com o Senhor. Os irmãos prometeram um por um que seriam verdadeiros seguidores do Salvador. Vontade própria, amor próprio, desobediência. Eles se despediram de tudo isso. Procurariam ser pobres de espírito. Ninguém deveria buscar seu próprio interesse. Cada um se entregaria para ser ensinado pelo Espírito Santo. Pela operação poderosa da graça de Deus, todos foram não somente convencidos, mas arrastados e dominados. Depois de adotarem os estatutos e todos terem se comprometido a uma vida de obediência e amor, o espírito de comunhão e oração foi grandemente fortalecido. Desentendimentos, preconceitos, alienações secretas eram confessados e postos de lado. A oração muitas vezes tinha tanto poder que aqueles que haviam apenas confessado sua disposição ou aderido de boca para fora eram convencidos do pecado e compelidos interiormente a mudar de vida ou ir embora. No domingo 13 de agosto de 1727, mais ou menos ao meio-dia, numa reunião onde se celebrava a ceia do Senhor, o poder e a bênção de Deus vieram de forma
tão poderosa sobre este grupo inteiro, que tanto o pastor como o povo caíram juntos no pó diante de Deus, e neste estado de mente continuaram até a meia-noite, tomados em oração e cântico, choro e súplicas. O Senhor Jesus lhe apareceu como cordeiro, levado ao matadouro, traspassado pelas suas transgressões e moído pelas suas iniquidades. Isaías 53, 7, 5. Na presença divina do seu ensanguentado e expirante Senhor, eles se sentiam inundados na consciência de seu pecado e da graça do Senhor ainda mais abundante. Suas controvérsias e rixas foram silenciadas, suas paixões e orgulho foram crucificados, enquanto fitavam atentamente as agonias do seu Deus expirante. A oração os uniu, a oração trouxe-lhes um novo derramamento do Espírito Santo. Agora veremos como essas bênçãos, por sua vez, levavam-nos a uma vida mais profunda de oração. Depois daquele dia destacado de bênção, o dia 13 de agosto de 1727, em que o Espírito de graça e súplicas havia sido derramado sobre a congregação de Ernout, surgiu o pensamento em alguns irmãos e irmãs de que seria bom separar horas determinadas para o propósito de oração, tempos em que todos pudessem ser relembrados do seu grande valor e incitados pelas promessas que acompanhavam a oração fervorosa e derramar os seus corações diante do Senhor. Além disto, consideraram importante que, assim como nos dias da velha aliança, nunca se permitiu que o fogo sagrado se apagasse do altar, Levítico 6, 12, 13, da mesma forma, numa congregação que é o templo de Deus vivo, na qual ele tem seu altar e o seu fogo, a intercessão dos seus santos deverá subir incessantemente a ele como um incenso santo. 1 Coríntios 3,16, 1 Tessalonicenses 5,17, Salmo 141, 2, Lucas 18, 7, Apocalipse 8, 3, 4. No dia 26 de agosto, 24 irmãos e o mesmo número de irmãs se reuniram e fizeram entre si uma aliança de continuar em oração a partir da meia-noite até na outra meia-noite, para isto repartindo as 24 horas do dia por sorte entre eles. No dia 27 de agosto, este novo regulamento entrou em vigor. Outros foram acrescentados a este número de intercessores, passando a contar com 77 pessoas, e até mesmo as crianças iniciaram um plano semelhante a este entre elas. Os intercessores tinham uma reunião semanal, na qual se lhes fazia uma lista daquelas coisas que deveriam considerar como assuntos especiais para a oração e para levar constantemente diante do Senhor. As crianças todas sentiam um impulso sobremodo forte para a oração, e era impossível ouvir suas súplicas infantis sem ser profundamente comovido e tocado. Uma testemunha ocular diz: "Não posso explicar a causa do grande despertamento das crianças em Ernout de outra maneira que não seja um maravilhoso derramamento do Espírito de Deus sobre a congregação reunida naquela ocasião. O sopro do Espírito atingia naquele tempo jovens e velhos igualmente." Incentivo para a evangelização. Os 4 anos seguintes foram tempos de avivamento constante. A vigilância cuidadosa mantida pelos presbíteros e superintendentes, o tratamento fiel de almas individuais de acordo com suas necessidades pessoais, a manutenção zelosa do espírito de amor fraternal, a contínua vigilância em oração, fizeram das reuniões dos irmãos tempos de grande alegria e bênção. Eram tempos de preparação para a obra de evangelização mundial que estava para iniciar. O bispo Hesse escreveu o seguinte: "Houve já em toda a história da Igreja alguma reunião de oração tão extraordinária como esta, que começando em 1727, continuou 24 horas por dia durante 100 anos? Oração deste calibre leva à ação. Neste caso,
acendeu um desejo ardente de tornar a salvação de Cristo conhecida aos pagãos. Produziu o início do movimento missionário atual. Daquela pequena comunidade rural, mais de 100 missionários foram enviados num período de 25 anos. Este era o fruto de oração e união de coração sem precedentes. Não era de se admirar dos resultados espirituais sem precedentes, também que sucederam. Daquela pequena aldeia de cristãos morávios, saíram missionários a todo canto do mundo, levando consigo o fogo do Espírito. Qual era seu incentivo para o trabalho missionário no exterior? Embora sempre reconhecessem a autoridade suprema da grande comissão. Mateus 28, 19. Os irmãos morávios sempre enfatizaram como o seu maior incentivo a verdade inspiradora encontrada em Isaías 53, de 3 a 12, fazendo assim o sofrimento do Senhor o impulso e fonte de toda a sua atividade. Dessa profecia tiraram seu brado de guerra missionário, conquistar para o Cordeiro que foi morto a recompensa dos seus sofrimentos. Eles sentiam que deveriam compensar o Senhor de alguma maneira pelos terríveis sofrimentos que suportou quando efetuou a salvação deles. A única maneira de retribuí-lo é trazer-lhe almas. Quando trazemos-lhes as almas perdidas, é a recompensa do fruto do penoso trabalho da sua alma. Isaías 53, 11. A conversão de John Wesley. Em 1736, um grupo de morávios estava viajando no navio com destino à América. 2 jovens ingleses, missionários anglicanos, estavam no mesmo navio. Sobreveio sobre eles um terrível temporal e era iminente um naufrágio. Leiamos o que um dos jovens, John Wesley, escreveu no seu diário a respeito deste acontecimento. Às 7 horas, fui procurar os morávios. Eu havia observado há muito a profunda seriedade do seu comportamento. Davam provas incessantes da sua verdadeira humildade em fazer aquelas tarefas servis para os demais passageiros que nenhum de nós suportaria. Eles procuravam nos servir desta forma e rejeitavam qualquer remuneração, dizendo que era bom para os seus corações orgulhosos e que o seu querido Salvador havia feito muito mais que isso por eles. Cada dia que passava, lhes dava a oportunidade de demonstrar uma meiguice que nenhuma injúria poderia desafiar. Se alguém os empurrasse, batesse ou jogasse no chão, eles se levantavam e saíam, mas nunca se ouviu qualquer queixa ou resposta nas suas bocas. Agora se apresentaria uma oportunidade de ver se eles eram isentos do espírito de medo, da mesma forma que o eram do espírito de orgulho, de ira e vingança. No meio do salmo com que se iniciaram a sua reunião, o mar se ergueu, despedaçou a vela mestra, inundou o navio e as águas vieram jorrando sobre o convés, como se um grande abismo estivesse nos engolindo. E romperam-se terríveis gritos e uivos entre nós. Os morávios, porém, continuavam a cantar tranquilamente. Perguntei para um deles depois: você não estava com medo? Ele respondeu: graças a Deus, não. Perguntei ainda: mas não estavam amedrontadas as mulheres e as crianças? Ele respondeu brandamente: não, nossas mulheres e crianças não têm medo da morte. Quando ele voltou à Inglaterra, escreveu: fui à América para converter os índios, mas quem há de me converter? Quem é que me libertará deste coração mau de incredulidade? Tenho uma religião de tempo bom, sei falar bem, sim, e tenho confiança em mim mesmo, quando não há perigo ao meu lado. Mas vem a morte me enfrentar e meu espírito já se perturba. Eu nem posso dizer, o morrer é lucro. Em Londres, Wesley procurou o conselho de missionário morávio Peter Boller e logo após converteu-se. Em menos de 3 semanas, ele estava viajando para a América para conhecer o conde
Zinzendorf e passar um período de tempo em Herrnhut. A vida do conde Zinzendorf. O conde Zinzendorf, preparado tão maravilhosamente por Deus para treinar e guiar a jovem igreja no caminho missionário, era marcado acima de tudo por um tenro, simples e apaixonado amor para o nosso Senhor Jesus. Convertido com a idade de 4 anos, ele escreveu naquela época: Querido Salvador, sê meu e eu serei teu. Ele escolheu como lema da sua vida: tenho apenas uma paixão, é Jesus, Jesus somente. O amor expirante do Cordeiro de Deus havia conquistado e enchido seu coração. O amor que levou Jesus a morrer pelos pecadores havia entrado na sua vida. Ele não tinha outro alvo a não ser viver e, se preciso, morrer também por estes pecadores. Quando ele se encarregou de cuidar dos morávios, aquele amor foi o único motivo ao qual ele recorria, o único poder no qual ele confiava, o único alvo para o qual ele procurava conquistar as suas vidas. O que o ensinamento, argumentos e disciplina nunca alcançariam, necessários e produtivos como fossem, o amor de Cristo realizou. Fundiu todos em um só corpo, implantou em todos o desejo de abandonar tudo que fosse pecado. Inspirou a todos com o anseio de testificar de Jesus. Expôs muitos a sacrificar tudo, a fim de tornar aquele amor conhecido a outros, alegrando dessa forma o coração de Jesus. O conde Zinzendorf aprendera cedo o segredo da oração eficaz. Ele foi tão diligente em estabelecer círculos de oração que, quando deixou o colégio de Halle, aos 16 anos de idade, entregou ao professor Frank uma lista de 7 grupos de oração. Características dos morávios. E os seguidores que Deus havia dado a Zinzendorf? O que havia neles que os capacitava a tomarem a liderança das igrejas da Reforma? Em primeiro lugar, havia aquele desprendimento e desligamento do mundo e das suas esperanças, o poder de perseverança e resistência, a confiança simples em Deus que a aflição e perseguição são destinadas a produzir. Esses homens eram literalmente estrangeiros e peregrinos na terra. Eram imbuídos do pensamento e espírito de sacrifício. Haviam aprendido a suportar dureza e dificuldades e a olhar para Deus em cada problema. Em cada detalhe das suas vidas, no negócio, no lazer, no serviço cristão, nos deveres civis, tomavam o sermão da montanha como lâmpada para os seus pés. Consideravam o servir a Deus como o único motivo de vida e faziam todas as demais coisas ocupar um plano de segunda importância. Seus ministros e presbíteros deveriam supervisionar o rebanho para averiguar se todos estavam realmente vivendo para a glória de Deus. Todos deveriam formar uma única irmandade, auxiliando e encorajando-se mutuamente numa vida sossegada e piedosa. No entanto, havia algo mais que isso, que emprestava à comunhão desses irmãos seu poder tão maravilhoso. Era a intensidade da sua devoção e dedicação coletiva e individual a Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que os comprara com o seu sangue. Toda a sua correção uns dos outros e a sua confissão voluntária do pecado, com o abandono do mesmo, vieram desta fé no Cristo vivo, através do qual acharam no seu coração a paz de Deus e a libertação do poder do pecado. Essa mesma fé os levava a aceitar e a zelosamente guardar sua posição de pobres pecadores, salvo pela sua graça dia a dia. Esta fé cultivava e fortalecida diariamente pela comunhão da palavra, no cântico e na oração.
transformou-se no alvo das suas vidas. Essa fé os enchia com tanto gozo em seus corações, regozijavam no meio das maiores dificuldades, na certeza triunfante de que seu Jesus, o Cordeiro que morrera por eles e que agora estava amando-os, salvando-os e guardando-os, minuto por minuto. Poderia também conquistar o coração mais endurecido e estava disposto a abençoar até mesmo o mais vil pecador. Em 1741, ocorreu algo que completou a organização da Igreja dos Irmãos e que selou a sua característica central, a devoção ao Senhor Jesus. Leonardo Dober havia sido por alguns anos o principal presbítero da igreja. Ele e alguns outros sentiam que seus dons peculiares o capacitavam mais para outro tipo de ministério. No entanto, à medida que os irmãos do sínodo olhavam ao redor, sentiam que seria difícil, em extremo, encontrar uma pessoa capaz de tomar o seu lugar. No mesmo instante, veio o pensamento a muitos que poderiam pedir ao Salvador para ser o presbítero principal da sua pequenina igreja e, como resposta à oração, receberam a confiança de que ele, o Senhor, aceitaria o cargo. Seu único desejo era que ele fizesse tudo que o presbítero principal Seu único desejo era que ele fizesse tudo que o presbítero principal fazia até aquela data, que ele os tomasse como a sua propriedade peculiar, que ele se preocupasse com cada membro individualmente e cuidasse de todas as suas necessidades. Prometeram amar e honrá-lo, dar-lhe a confiança dos seus corações e, como crianças, ser guiados pela sua mente e vontade. Era uma nova e aberta confissão do lugar que sempre haviam desejado que Cristo ocupasse, não só na sua teologia e vidas pessoais, mas especialmente na sua igreja. A igreja havia chegado agora à maioridade. Conclusão: a história da Igreja dos Morávios foi contada como exemplo. Nos primeiros 20 anos da sua existência, ela realmente enviou o maior número de missionários que toda a igreja protestante no mesmo período. Ela somente, entre todas as igrejas, procurou realmente viver a verdade, que congregar a Cristo as almas pelas quais ele morreu para salvar e o único objetivo pela qual a igreja existe. Ela somente procurou ensinar e treinar cada um dos seus membros a considerar como seu primeiro dever para com aquele que os amou, doar a sua vida para torná-lo conhecido a outros. Podemos identificar 4 princípios básicos ensinados pelo Espírito Santo nesta época da sua grande operação. Primeiro, que a igreja existe para estender o reino de Deus em toda a terra. Segundo, que cada membro deve ser treinado e preparado para participar deste propósito glorioso. Terceiro, que a experiência íntima do amor de Cristo é o poder que capacita para este fim. Quarto, que a oração é o segredo, a fonte de tudo isto. A graça total do nosso Senhor Jesus Cristo foi transmitida aos irmãos morávios através de uma revelação do sangue do expirante Cordeiro de Deus. O resultado foi o fogo do Espírito Santo, incendiando as suas vidas numa dedicação total para a evangelização do mundo. Oração organizada, intensiva e perseverante trará hoje os mesmos resultados que trouxe naquela época. Que o Espírito Santo, nestes dias de restauração em que estamos vivendo, faça-nos arder de amor e paixão pelo Senhor Jesus e transforme-nos numa igreja gloriosa que o manifeste plenamente e que assim os pecadores se convertam e se unam a esta comunhão de amor de Deus Pai que temos no seu Filho Jesus Cristo.